Então, nesse processo, eu gostaria de dizer que é importante, né, que a gente faça um diálogo muito franco com as famílias, seja qual meio que seja possível, né, pela rádio, por um texto escrito, uma mensagem, por vídeo, né, que cada professor, né, e aí eu quero chamar muita atenção disso, porque às vezes a gente querendo facilitar, se faz uma mensagem única e manda para os pais da escola. E aí, se a ideia nossa é acolher, é preciso que, dentro do possível de cada professor, dentro do possível de cada coordenador, que essas mensagens, sejam elas escritas, sejam elas por vídeo, sejam elas, né, por outros meios, que seja feito pelo professor. Porque nesse momento, quando você ouve o professor, quando você conhece o professor do seu filho, você então começa a criar um vínculo, um processo de expectativa, né? E vocês também começam a conhecer quem são os pais, né? Então, eu entendo que muitas vezes, né, por várias questões, essas ações, elas são feitas coletivamente na escola. No entanto, aquilo que é mais fundante, que é esse processo de vínculo, né? A professora Maria Malta Campos e a Fraga, elas fizeram uma pesquisa e uma publicação internacional falando, né, que assim, que com todos os desafios que foram vistos nas pesquisas desenvolvidas e publicadas em 2020, que o que se fica claro é que, ainda com todos os desafios, os processos que mais funcionaram, as práticas que tiveram melhores êxito, tanto na opinião dos professores quanto dos pais, foram aquelas em que se teve esse tete-a-tete, no sentido de ser o professor, dessa construção de vínculo, mesmo que esse vínculo tenha se dado de forma não presencial. Então, só para a gente poder perceber que é diferente uma criança quando ela está envolvida num processo e ela tem alguém do outro lado que ela admira, que ela gosta, que ela tem relação direta, e a mesma coisa serve para os pais, né? E então, eu acho que nesse momento é preciso que a gente pense em algo que nos ajude a chegar a esses pais, cada professor na sua perspectiva, enfim. E acho que é preciso dizer, ser honesto, né, de que nós não estamos fazendo a educação ideal, nós estamos fazendo a educação possível, né? Nós não estamos fazendo as práticas que nós desejamos, né? Mas nós estamos fazendo as práticas que nós entendemos, com os recursos que nós temos, que são possíveis para esse momento. E que reconhece tanto o desafio dos pais de terem, né, que vivenciar situações, lidar com demandas que não eram deles, quanto a gente entende que é desafiador para eles. Porém, eu acho que é preciso, nesse diálogo franco, dizer aos pais, né, que tanto é difícil para eles quanto para nós, e que nos parece que existem poucos caminhos, né? Existe o caminho da criança ficar quase 1 ano e meio sem nenhum acesso à escola, existe o caminho da escola tentar e essas práticas não funcionarem tão bem porque é difícil ou porque tem alguém que acha que não serve de nada. Então, esses são caminhos. E existe um outro caminho, né? Que é o caminho da gente dizer assim, o que é possível, né? Então, o que é possível são os professores pensarem em práticas não presenciais, em ações de chegar até essa família, até essa criança, né? E do outro lado, se a gente tiver e puder contar com os pais, com certeza essas ações têm maiores chances de terem êxito, né? De chegar de forma significativa para a criança. Então, eu penso que esses sujeitos também precisam ser acolhidos. O terceiro, né, são a razão da existência da escola de educação infantil, que são as crianças, né? Então, eu penso que é preciso pensar como que nós vamos chegar a essas crianças. Logo no começo de fevereiro, eu acompanhei algumas escolas, inclusive aí na região de Irecê, escolas privadas, que fizeram um horário em que os professores ficavam na escola
com todos aqueles protocolos de segurança, usando máscara, com álcool, alguns com capas, né, de contenção, enfim. E as crianças receberam das famílias, aquelas que queriam, que desejassem, elas pudessem ir à escola em um horário reservado, que não tivesse, que não ocorresse aglomerações, e essa criança poderia ver a sua professora, conversar um pouco com a sua professora, e aí lembrando mais uma vez que isso mantendo todas aquelas normas de segurança. Eu penso que isso é uma coisa muito grandiosa, né? Assim, a criança, o fato dela ir à escola agora é muito importante. No entanto, nesse exato momento, nesse dia de hoje, a gente sabe que tá difícil. Então, eu diria assim, tá difícil hoje, talvez seja difícil para algumas redes daqui a alguma semana, por conta do número alto de coronavírus. Então, quanto mais pessoas circulando, menos pessoas circulando, melhor. Então, eu penso que é preciso que seja feito aí um balanço disso, né? Eu penso que se a gente continuar muito tempo ainda sem vacina suficiente para reabrir as escolas, ou sem as medidas protetivas que não assegure às crianças o retorno para a escola, talvez uma ação como essa, que ainda é de acolhimento, possa ser feita daqui a 1 mês e pouco, a 2 meses. Então, a ação que será possível nesse momento não exclui que em outros momentos, daqui a 1 mês e meio, 2, estejamos fazendo esse contato. Quanto mais próxima a criança ficar dos professores, quanto mais nós tivermos a oportunidade de conhecermos as crianças, eu acredito que nós teremos maiores possibilidades de estarmos juntos nessa caminhada, com qualidade, com desejos múltiplos, enfim. E aí, pessoal, pensando nesse desafio que agora me parece que o mais viável é fazer com que nós pensamos em estratégia de acolhimento das crianças de forma não presencial. Então, eu pensei em 2 coisas, assim, não é um exemplo para ser modelo, mas eu penso que a partir da realidade, talvez eu traga exemplos aqui, que nenhuma mesma cidade, mesmo na rede pública, seja possível uma escola, seja totalmente viável para outra, mas que a gente possa pensar um pouco sobre o que tem em cada uma dessas sugestões, e que a partir daí vocês, com a capacidade de criar, de invenção que cada professor, que cada contexto tem, de criar e construir boas possibilidades para esse encontro inicial que vocês precisam ter com as crianças, tá? E aí eu queria dizer assim, para as redes municipais, que a gente sempre vem dizendo há alguns anos atrás que às vezes tem turma de crianças que precisam do mesmo professor mais de 1 ano, que isso ajuda no processo, né? Então, talvez esse ano, mais do que nunca, isso precisa ser uma sugestão avaliada. Será que para a gente, para fazer as coisas fluírem de forma mais fácil, as redes que tiverem condição, as escolas, né, de comum acordo entre coordenação, professores, será que não seria viável permanecer com as professoras com as mesmas turmas? Eu acredito que isso poderia ser favorável para o momento que é tão complexo para receber e conhecer crianças novas, né? Obviamente que tem as crianças que estão chegando, né? Isso não vai fugir, a regra tem que ser um professor porque elas estão chegando agora. Bom, dito isso, eu vou pensar aqui, como eu tinha dito, 2 sugestões, né? Uma é que eu penso que essa coisa da imagem, né? Eu acho que uma fotografia da professora com um pequeno texto, em que esse texto ele possa dar noção para as crianças de quem é esse professor. Quando eu oriento os estagiários, eu acho que no primeiro movimento de encontro, as crianças gostam muito de saber quem é aquela pessoa, se ela tem filho, se ela não tem, né? Como foi a infância dela, do que ela gostava de fazer. Então, eu penso que talvez alguma ação nesse sentido, em que os professores pudessem mandar para as crianças, né, um texto pequeno, narrativo, contando um pouco, se apresentando um pouco, trazendo outros elementos que possa fazer uma conexão entre o seu mundo e o mundo das crianças, pode ser que seja algo favorável, né? E
De contrapartida, eu acho que esse próprio texto, ele pode provocar as crianças no sentido deles fazerem esse movimento para o professor. A família tirar uma fotografia, narrar com um áudio da própria criança, quem é ela, o que ela faz, o que ela gosta de fazer, enfim. Então eu penso que são coisas que podem trazer a imagem da pessoa e aproximar, né, assim, de uma apresentação individual, dizendo do lugar do sujeito quem ela é. Eu acho que pode criar conexões importantes para pensar, inclusive, em outras ações. A outra, que ainda está nesse bloco, né, das imagens, eu penso que é esse contato individual, né, o individual primeiro, porque eu acho que você fazer um contato com uma turma inteira grande, online, mesmo que seja ao vivo, eu penso que tem algumas dimensões de interesse, de concentração das crianças que podem dificultar. Então, eu penso que talvez os professores tanto possam fazer esses encontros virtuais com poucas crianças, 3 crianças, 2, 4, não precisa ser a manhã toda, tipo meia hora para cada grupo, enfim. E que nesse encontro, ou até mesmo individual, sem a obrigação de fazer toda a turma no mesmo dia, pode ser dividido durante a semana, que possa ser feita uma chamada de vídeo, né, nas localidades que isso for possível, né? Se não for possível, será que uma ligação, né? Enfim. E aí eu penso que, para favorecer o diálogo, a gente sabe que as crianças, né, elas têm um potencial de fala. Então, assim, a criança não tem interesse de conversar, elas têm. Mas para isso elas precisam ter algo que elas queiram nos dizer. Então eu penso que se essa sugestão ela for bacana, se ela for viável no contexto, eu acredito que isso tem que vir carregado com alguma coisa que a criança precisa mostrar, precisa se apresentar. Por exemplo, em a gente combinar anteriormente com a família, né, o horário, o dia, e que a família ajude a criança a escolher algo que ela tenha que mostrar. Então ela vai falar o nome dela, se apresentar e mostrar ou um animal de estimação que ela tem, ou um brinquedo que ela goste, ou um livro que ela queira mostrar para a professora, né? Então, já que a professora é nova, como é que você quer mostrar aquilo que você gosta para a sua professora? Então, eu acho que isso poderia render, no sentido da criança quer mostrar, ainda que possa ter aí alguns processos, né, mais tímido, mas a própria professora também pode fazer isso, levar alguma coisa que gosta muito, contar para as crianças, como se fosse uma roda de conversa, para ajudar a disparar esses diálogos, né? Então, eu acho que essa atividade ela pode nos permitir essa coisa, né, de ver a expressão da criança, de ouvir, de sentir a expressão da criança, né, de conhecer um pouco mais de perto as crianças, tá? Então, essas dicas ainda estão nesse bloco, muito dessa aproximação individual, em que eu penso que é importante nos apresentarmos e fazer com que as nossas imagens, né, a imagem de quem nós somos, chegue mutuamente para os educadores e para as crianças, tá? A segunda dica que eu pensei, o ano passado a gente viu muitas redes construindo os kits pedagógicos, né? Então eu penso que tem um pintor chamado Gustavo Klimt, e Gustavo Klimt tem 2 obras que eu acho muito legais, né? Que é a Árvore da Vida, a Mãe e o Filho. Essas 2 obras de Gustavo Klimt, elas têm uma configuração que eu fiquei muito lembrando, né? Porque os professores, no geral, eles dão muitas coisas para as crianças pintarem. E as pessoas dizem, a criança gosta de pintar, a criança gosta, isso faz parte da nossa infância, pintar. Né? Mas como que esse pintar, ele pode ser um pintar dentro do contexto da escola, ele seja instigador, ele faça com que as crianças se expressem, faça com que as crianças inventem, criem. Então, essas obras de Gustavo Klimt, eu pensei em alguma coisa nesse sentido do acolhimento, que ela poderia ser algo para as crianças conhecerem essa obra e que as crianças pudessem recriar usando materiais da natureza, tinta da natureza, né? Então, eu penso que nós estamos num momento em que a gente tem que pensar muito em estratégia didático-pedagógica que aproxime a criança, né, do solo, né, da terra, da água, do vento, da energia do sol.
Então eu penso que essas duas obras, tanto A Mãe e o Filho, quanto A Árvore da Vida, são obras que a gente pode construir um contexto em que a criança pode receber um kit com a imagem colorida, se for possível. A outra, né, que pode inclusive ir via pode ser enviado online para a criança observar junto com a família, não precisa ser impresso, mas aqui foi impresso preto e branco para que a criança receba, por exemplo, areia fina, ou que a gente sugira que ela, junto com a sua família, procure elementos da natureza. Então vocês vão ver que essa obra é uma obra de uma mãe e de um bebê, né, que traz essa ideia do abraço, do acalento. Então, como que a gente poderia, né, usando essa obra, fazer esse encontro com as crianças, né, de dizer de alguma forma o quanto que a gente quer abraçar ela, o quanto que a gente gostaria de estar com ela, e mesmo estando longe, que elas são bem-vindas para nós, né? Então, nessa obra, A Mãe e o Filho, tem o cabelo da mãe, que o próprio pintor, ele tem umas flores, tem umas folhas, né, que é possível as crianças fazerem uma reinvenção dessa obra com materiais, né, procurar na natureza folhinhas, flores pequenas, ramos, entre outras coisas que vocês, quando observarem essa obra, vão perceber. E na obra A Árvore e a Vida, que também é do Gustavo Klimt, também acho que ela tem muita coisa assim pra gente poder pensar, né? Assim, essa coisa da árvore, do ciclo da vida, e como que eles poderiam, usando materiais diversos, fazer essa recomposição. E aí eu acho que pensar um pouco assim, se isso for uma sugestão bacana, como que a gente, ao receber esse material, poderia fazer o acolhimento também dessas obras, né? Talvez uma galeria que pudesse ser colocado no centro da cidade, em algum lugar em que as pessoas passem, que vejam, né? Assim, no comércio. Enfim, gente, viajando aqui para poder provocar vocês a pensarem, né, em situações que nos ajudem a nos aproximarmos das crianças, fazendo com que esses seres que são tão inventivos, né, que tem tanto a nos ensinar, como eu digo lá no texto, o acolhimento, que essa escola de infância esteja preparada diariamente para acolher seus gestos, suas manifestações e tudo que eles têm para nos ensinar. Um grande abraço para vocês.